Fala galera, eu sou o Farley Cardoso e é a semana do Super Clássico. E eu sou o Thiago Maia e super clássico lembrando de Laut. Laut hoje aqui, ó, do meu lado aqui, eu tô com a Laut Puro Malte aqui, né? A Premium Beer aqui, a Pilsen, que era tradicional, ótima, gelada, 600 ml. Seu lado aqui tá também a Laut Hard Laut, a Double IPA. Qualidade demais, viu? Para quem pensa que Laut é só chopp, não. Tem aí cervejas para todos os gostos. Fale. E semana de super clássico, eu acho que os dois lados estão motivados, né? Principalmente de acordo com a última rodada, né? O Cruzeiro foi até enfrentar o Sport fora de casa e ganhou por 4-0. O Atlético teve uma virada histórica contra o Fluminense na reinauguração da Arena MRV, acústica em dia, gramado em dia, tapetinho do Galo, vitória para os dois lados, que a gente até tinha conversado. A vitória dos dois times antes do clássico é um tempero a mais. Os dois times vai com gás total. E para quem está acompanhando aí, deixe seu like, já curte, compartilhe, para a gente produzir mais conteúdos como este. Com certeza. Vamos lá, falar do clássico. O lado do Cruzeiro e o lado do Atlético. Destaque hoje do Cruzeiro é a fase do Caio Jorge? Olha, o Caio Jorge hoje, se a gente for colocar na ponta da balança dos centroavantes do futebol brasileiro, hoje, atualmente, ele é o de maior destaque. O Pedro tem voltado de lesão, não tem jogado ainda os 90 minutos com frequência. O Caleri está no departamento médico. O Bright White vive momentos de oscilação, até porque o Grêmio está muito mal. O Valência e o Borré no Inter não têm tido sequência. O Veguete tem feito gols importantes também no Vasco, mas hoje o Caio Jorge, juntamente com o Yuri Alberto, são os centroavantes que têm tido mais destaques no futebol brasileiro. Mas ainda fico com o Caio. Não é loucura falar também que o Caio Jorge, até por testes, né, daqui a pouco estão pedindo ele na seleção brasileira. O pessoal até Vamos começou ver. já a pedir É, já o Caio Jorge, né? Que é jovem, o Caio apesar Jorge que é bom agora, lembrar que vamos Caio falar Jorge. daqui a pouco, o sarrafo da seleção agora subiu, né, pai? E o Caio Jorge é aquele detalhe, né? É jovem. O Caio Jorge tem 22 anos, 22 né? anos. E subiu também, foi o valor, né? E O Caio Jorge agora teve no valorizou futebol muito. europeu, acredito que em breve, se ele continuar mantendo esse nível de atuação, ele vai ter olhos voltados novamente para o futebol europeu. Mas é um jogador que se identificou muito com o estilo de jogo e o que perde o técnico português. Leonardo Jardim, ele é fã de jogadores com a característica do Caio Jorge. Força Centroavante física, que né? tem Velocidade, bom velocidade, chute. força física, pressiona a saída de bola, consegue correr 30, 40 metros sem a bola. Com a bola também consegue fazer a mesma coisa e tem capacidade de definição no último terço. Então, eu acho que foi um casamento perfeito da qualidade e capacidade que tem o Caio Jorge associado ao que pensa futebol o Leonardo Jardim. Para finalizar o lado do Cruzeiro, tá jogando com o seu parceiro agora, o Matheus Pereira, que tá voltando numa boa fase também. Tá Jogando bem muito. fisicamente, tá jogando muito. Vamos pro outro lado da lagoa. Mas só para falar do Matheus Pereira, né? Que até pouco tempo tinha gente pedindo ele no banco de reservas do Cruzeiro. Mas, gente, Tinha gente pedindo pra sair, né? futebol é tudo sequência, é o jogador estar bem mentalmente, bem fisicamente, dentro de uma equipe organizada que potencializa seu nível de jogo individual. Porque o Matheus, gente, ele é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. Se Um dos jogadores tratando do mais Matheus, capazes. ele mesmo chegou a falar, e ele mesmo chegou a dar entrevistas falando que ele mentalmente ele precisa de estar equilibrado para ele render o melhor futebol dele. E tem rendido, né? Até fazendo funções diferentes, né? Mais participativo em todos os setores do campo, né? O Matheus que já vimos ele jogando mais próximo do gol, o Matheus que vimos com o Diniz tendo que buscar a bola no pé de zagueiro. E com o Leonardo Jardim ele circula, né, por dentro, ora por fora, ele acha o espaço, Mas ele sempre agora próximo da área. aproximando, pisando também na área. Então, é o modelo Leonardo Jardim que tem agradado e que tem potencializado o Matheus Pereira. Vamos continuar agora virando do outro lado da lagoa. Vamos falar do Galo. Acho que unânime, não tem como falar. Destaque do Atlético sempre. Eu acho que já tem praticamente nos últimos anos aí. O Hulk realmente é fora da curva do Atlético, né? Não tem. E o Hulk, um detalhe, né? O jogo contra o Fluminense, ele não fazia um bom jogo, mas no final das contas, no time final, quem decidiu passou pelos pés de quem? Ele finalizou a bola, que deu rebote Deu pro gol do rebote. Júnior Santos. Gol do Júnior O Santos. escanteio batido. Pedrada, né? Tanto é que o Fábio, mesmo a boa fase, não conseguiu. O escanteio batido pro gol do Igor Gomes foi de quem? Do Hulk. Do E Hulk. antes disso, o Hulk já tinha metido uma bola no Rubens.
que o Fábio fez uma defesa espetacular. Então o Hulk, ele bem ou mal, ele ainda consegue ser protagonista dentro de um jogo pela capacidade, pelo improviso que ele tem. Mas Ao é lado uma, do Hulk, quem você acha que, igual a gente falou do Cruzeiro o lá, é o Caio Coelho Jorge? tem velocidade pelo lado, mas ainda é um jogador que ainda em algumas tomadas de decisão precisa evoluir. E os demais se espera muito do Scarpa, que não está realmente no seu melhor momento, apesar, aliás, quando o Scarpa teve no seu melhor momento no Atlético, eu acho que foi lá no início com o Milito. Depois disso, vem oscilando muito, mas é um jogador que pode se esperar um pouco mais do Scarpa, pela história que ele tem dentro do futebol, pelo que ele conquistou. Mas hoje, o time do Cruzeiro, em questão coletiva, ele está mais pronto para o clássico do que o Atlético. É um time mais organizado. Então, o Cruzeiro é o favorito pro clássico. Eu acho que o Cruzeiro tem um leve favoritismo, além de estar mais Torcida organizado, única. torcida única, O a Atlético, fase parece é que o melhor. Atlético não quis, né? Torcida dividida. Foi uma questão que vem se arrastando há algum tempo, né? E aí, como já estava aquele acordo... E o não é jogo da depois noite pro seria dia na também que MRV. decide isso, né? É complicado, Mas né? o Cruzeiro hoje está mais inteiro do que o Atlético. Não quer dizer que vai ganhar o Clássico, nós já vimos o Clássico com favoritismos De um lado e sempre pro outro e uma lado. distância enorme, e aí aquela equipe que estava inferior no momento acabou vencendo. Muito igual o Atlético e Cruzeiro neste momento, até se a gente pegar as campanhas dos dois, né? Olhando igual. o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, que produziu muito próximo, mas eu vejo o Cruzeiro mais organizado neste momento que o Atlético. Seria fruto do trabalho, eu acho que o treinador, né? Que mudou Leonardo o Jardim. Cruzeiro da água pro vinho. O treinador Leonardo Jardim, que começaram até a criticar também. Acho que o torcedor tem que ter um pouquinho mais de paciência, tanto com o treinador como jogador, que a gente cansa de falar. Futebol é sequência, é minutagem. Se não der tempo para trabalhar, tanto o jogador como o treinador, eu acho que é impossível de qualquer time, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo possa dar certo, que não tem como. Se não tiver paciência, as coisas não acontecem da noite pro dia. E nem vai acontecer, né? E com esse tempo que tá dando ao Jardim, e além do tempo o respaldo, né? Porque o Leonardo Jardim tá tendo respaldo do dono do clube, que é o Pedro Lourenço, né? E esse respaldo eu acho que já tá surtindo efeito, né? Tanto que o Jardim tem feito algumas escolhas, né? Como fez no caso do Dudu, a questão do Gabigol no banco. Então esse respaldo é importante aí para o treinador continuar seguindo sua linha de raciocínio, sua metodologia de trabalho e o Cruzeiro evoluindo dentro da temporada. E o Atlético tem um ponto que a gente tem que destacar do que tem acontecido com o Galo nos últimos jogos. O Atlético vive de momentos em alguns jogos bons, quando consegue criar muito, mas não consegue definir as jogadas. Foi assim principalmente contra o Juventude, teve jogo da Copa Sul-Americana da mesma forma, o primeiro jogo no Brasileiro contra o Grêmio, e tem outros jogos que o Atlético não consegue criar, a não ser na questão do abafa. Mas defensivamente hoje o Atlético tem sofrido demais. O Atlético é uma equipe que, mesmo nos jogos de vitória, o Atlético toma gol, né? O Atlético é uma equipe que toma muitos gols e todo jogo o Atlético toma gol. Agora, O Atlético tem uma vantagem agora, né? Vamos ver depois do gol que o Júnior Santos marcou, que é um jogador que tem status de titular. Eu até acho que em breve ele vai ser titular junto com o Hulk, e o Rony vai pro banco. Eu acho o Júnior Santos mais jogador do que o Rony. É uma opção que o Atlético ganha, que o Cuco ganha, de um jogador com potencial. então é isso. Então, mas você acha que o Rony não é mais veloz que o Júnior Santos? Não, eu acho que o Rony ataca muito bem o espaço. É daqueles atacantes Até mesmo pela velocidade que para ele tem. entrar na bola diagonal, o Rony ele consegue fazer com perfeição. Mas o Rony tem tomado algumas decisões contra o Fluminense mesmo, foi muito mal durante todo o jogo. E o Júnior Santos, né, que fez esse gol, ganhou minutagem na Copa Sul-Americana, é um jogador com mais recursos técnicos do que o Rony. Ele tem o drible, ele usa bem a perna esquerda, bola ele aérea. é um jogador mais alto. Apesar que o Rony também vai bem na bola aérea, apesar de baixo. Mas é um caso a se pensar e o Cuca já deve estar pensando. O Júnior Santos tem mais minutos, ou talvez até iniciar jogando. Então é isso. Essas são as quentes aqui do Cruzeiro Atlético, que tá vindo esse grande clássico aí. Durante a semana vai ter mais vídeos, a gente vai comentar mais sobre aqui. E deixa aí seu comentário sobre quem você acha que leva agora esse grande clássico da Pampulha. Cruzeiro, Atlético, Caio Jorge ou Hulk, Matheus Pereira, Coelho. Coloca aí pra gente aí seus comentários. Curte e compartilha também esse vídeo e já deixa seu like aí. Se inscreve no canal aqui do YouTube também, no Instagram. Tamo junto. Lembrando que clássico é com Laut.